Neste vídeo vou lhe apresentar o nosso sistema de lista de culto e como criar a grade semanal. Você pode incluir a agenda da filial digitando toda a programação das festividades por congregação. O algoritmo do sistema gera a rotatividade dos obreiros. Também é possível fazer o remanejamento dos escalados conforme a natureza do culto e necessidade do campo. Os eventos festivos da filial são prioritários. A manutenção da escala é rápida e simples, uma facilidade comprovada que diminui consideravelmente o tempo dedicado à montagem da escala de obreiros. Para iniciar o uso do sistema, entre em Gerenciar e preenche todos os campos do formulário Empresa: nome, razão social, endereço completo, nome do pastor ou responsável. Em Parâmetros, deixe marcado a opção Ativar autoincremento do código do membro. Depois é só salvar e está concluída com a configuração inicial do sistema. Após cadastrar a empresa, o próximo passo é cadastrar a lista de culto. Então entre com a descrição do culto, a legenda, código 01, e a prioridade, 3. Esse último campo aqui identifica se o sistema vai emitir ou não na lista de culto. Clique no botão Incluir. As demais opções nós vamos fazer, foi só uma demonstração, as demais opções eu vou deixar aqui, é pronto para a gente passar para o próximo passo. Lista de culto. Agora vamos para a próxima etapa, que é consagrações. Em consagrações, vou digitar o nome do cargo, a abreviação. Aí nessa abreviação, maiúsculo, minúsculo tem efeito. A ordem. E a disposição. Aí clico no botão Incluir. Eu vou fazer o restante, logo eu volto para a gente continuar. Após concluir, ficou assim. Uma correção aqui. Pronto, finalizado. O próximo passo são os cargos e funções. Nós vamos cadastrar aqui o cargo dirigente mocidade. Vamos ficar somente com esse exemplo. O próximo passo agora é cadastrar a área e o departamento. O departamento nós cadastramos anteriormente, que foi a campanha evangelizadora, ok? E agora a gente vai entrar em área. Para que eu possa fazer o cadastro de área, eu vou precisar de uma pessoa responsável. Então, para isso, eu vou entrar lá no cadastro e cadastrar o pastor. Nome do pastor. Veja que eu não tenho nenhuma congregação. Eu vou colocar aqui matriz. E vou confirmar o cadastro. Aqui eu vou escolher a função. Clico no botão Incluir. Quando eu voltar em área, eu já vou ter lá o nome do pastor. Aí vai ficar a critério o título, porque eu posso tanto cadastrar como área, ou como localidade, ou como setor. Né? Então eu tenho aqui a opção de setor para distinguir
digamos que eu tenho várias áreas de um setor. Isso vai facilitar na hora de fazer a separação das congregações que estão distantes e que não têm condições de um obreiro atender a escala de uma para outra congregação por estar tão distante e por ser na zona rural, alguma coisa nesse sentido. Então eu vou cadastrar aqui o setor 1, área 01, ou pode ser localidade 01, ok? Vai ficar a critério. E clico no botão incluir. Eu vou concluir as áreas e depois volto aqui para a gente mostrar. Voltando na área para mostrar como ficou. Vou entrar em visualizar. E aí eu tenho dois setores, setor 1 e setor 2. E dentro de cada setor eu tenho as áreas. Então aqui no caso eu fiquei com área 1 e área 2 no setor 1. E área 3 no setor 2. O próximo passo agora é o cadastro das congregações. Então eu venho aqui, congregação, nós já cadastramos a matriz, eu vou cadastrar aqui, vou informar aqui quem é o responsável pela congregação, no caso a matriz. Sim, eu preciso fornecer qual é a área, ok? Então já me informou aqui que eu preciso selecionar que ele é da área 1. Ok. Vou cadastrar as demais congregações e retorno aqui para mostrar como ficou. Pronto, concluí o cadastro das congregações. Vou entrar aqui em visualizar. Nós temos as congregações e a área. Então, na área 1 eu coloquei 2 congregações, na área 2, 2, na área 3, que é zona rural, 3 congregações. Já dá para a gente fazer aqui uma demonstração dentro deste contexto aqui que nós estamos criando. Bom, agora o nosso próximo passo é cadastrar os obreiros, ok? Eu vou entrar em cadastro. Eu vou cadastrar um obreiro, né? Eu já até cadastrei, fiz o cadastro do pastor, mas vou colocar aqui o cadastro de um obreiro. Vou selecionar qual é a congregação e vou dizer aqui qual a função desse obreiro. Clico no botão incluir. Assim que eu concluir o cadastro dos obreiros, eu volto aqui para mostrar como ficou. Concluímos aqui o cadastro de obreiros, onde nós informamos as congregações, colocamos os dados principais, né? Mas existem outras informações aqui que são importantes para um controle mais detalhado. Como também é necessário colocar o número do celular para que o sistema possa enviar mensagens diárias para aqueles que estão escalados no dia. E aqui nós temos a parte de endereço, data de batismo, data de admissão, são datas distintas, o local do batismo e a admissão, o motivo, né? Então é aclamado, batismo, carta. Ok, os demais dados aqui são importantes, a coleta da foto e a informação para gerar a lista de aniversariantes da semana ou do mês, é bom informar aqui a data de nascimento. Então, com isso, nós concluímos aqui o cadastro dos obreiros e nós vamos passar para a próxima etapa, que é a programação. Em programação, nós temos aqui os atributos da programação, onde eu posso informar a congregação, o código, a natureza do culto, e se é subsidiada, né? Ou seja, é um ponto de pregação que está ligado a outra congregação, e os obreiros vêm desta congregação, e o tipo de escala do primeiro e do segundo escalado, e tem aqui também as especificações, né?
No caso das especificações da escala, eu posso informar que é uma data festiva, é um culto que ocorre semanal, mensal, anual, ou uma data fixa, como ocorre o culto natalino, a virada de ano. E aqui também eu tenho as informações referentes à escala dia da semana, qual é a semana do mês, né? O sistema trabalha com as 4 semanas. E qual é o mês? Quando o culto for anual, eu devo fornecer o mês. Quando o culto for mensal, eu preciso fornecer é, o mês, a semana e o dia, né? Culto anual também. E para essa escala que nós vamos criar agora, que será a escala de oração. Então, como eu não forneci nenhuma congregação, então subentende-se que é para todas as escalas. Aí eu vou colocar aqui, selecionar o dirigente da congregação e um obreiro da congregação. Em especificações, eu preciso informar aqui o horário. No caso, o culto é à noite. Aí com isso eu finalizo a programação da escala para o culto de oração. Inclui. Tá. O culto de pregação, basicamente a mesma coisa, só vou mudar que neste caso aqui pode ser um obreiro, né? Um obreiro da congregação ou da área. Eu vou colocar aqui obreiro da área e um obreiro da congregação. Isso é sempre importante ter um obreiro da congregação, orientar, né, o outro escalado, se ele for o segundo, orientar o escalado, quem vai cair na programação. E aqui na parte de especificações eu vou fornecer só que o culto é à noite. Então veja que eu não forneci, não entrei com congregação, isso significa que essa programação é para todas as congregações e o culto é à noite, ok? Então, incluir. Vamos agora para o culto de doutrina. E aqui o escalado é o dirigente da congregação, primeiro escalado, dirigente da congregação, e o segundo escalado, um presbítero. Um presbítero pode ser da área ou da congregação. Vou colocar aqui da área. Tá, o culto é à noite. Ok. Agora eu vou criar agora o culto de Santa Ceia. No caso do culto de Santa Ceia, um presbítero da congregação. Opa. Presbítero da congregação e um presbítero da área. Também vou fornecer aqui o horário, culto à noite. Eu estou definindo todas as escalas, né? No caso, se o pastor for sair na escala de Santa Ceia, eu vou criar aqui uma segunda escala para Santa Ceia, para uma congregação, no caso a matriz. Então, incluir. Aqui eu vou agora selecionar a matriz. O culto é de Santa Ceia. O primeiro escalado é o pastor. O segundo escalado, um presbítero. Vou colocar aqui todos os presbíteros. E o culto é à noite. Pronto. Então, aqui nesse caso, o que eu parametrizei é que no culto de Santa Ceia, de modo geral, ele não entra a congregação. Mas no culto de Santa Ceia, na matriz, a prioridade da escala é o pastor local e presbíteros de modo geral, ou todos os presbíteros do campo.
Com esses recursos aqui, a gente já tem uma orientação. Depois estarei passando como fazer escala para círculo de oração e demais informações que são também feitas as programações aqui. Culto festivo, oração da mocidade, culto do PROAT. Né? Eu posso estipular aqui, ó, culto do PROAT. PROAT 58. Então, culto do PROAT, código do culto do PROAT, aí todas as congregações, aí obreiro ou dirigente da congregação e obreiros da área. Incluir. Pronto, fiz toda a programação. Agora eu vou entrar e vou cadastrar a grade. A grade, eu vou selecionar a congregação e vou informar os cultos em cada dia. Então, no culto da quarta-feira, culto de oração. No culto de doutrina, na quinta-feira. E o culto de pregação no domingo. Aí eu fiz a programação da primeira semana, eu vou repassar para todas as semanas. Eu dou um clique nesse botão, ele automaticamente preenche todas as semanas. E aí eu vou fazer uma alteração que na terceira semana é o culto de Santa Ceia. E na última semana, na última quarta-feira, no último domingo do mês, o culto do PROAT. Código 58. Ok. Pronto. Aqui agora eu faço a inclusão. Ficou faltando aqui o culto da noite. Isto. Pronto. Então eu fiz a programação. Ele me emitiu uma mensagem, porque estava faltando aqui informar que o culto à noite. E aqui eu concluí a programação da matriz. Vou fazer os demais, para depois a gente gerar a lista. E volto aqui para mostrar o que foi feito, como foi feita a programação das demais congregações. Bom, eu concluí agora a configuração, né? Vou aqui em programação, vou visualizar como ficou a programação. Ok. Então, culto de oração, dirigente da congregação, obreiro da congregação. Culto de pregação, obreiros da área, obreiros da congregação. Santa Ceia, presbítero da congregação e presbítero da área. Culto de doutrina, diácono, não. Ficou errado esse aqui. Dirigente da congregação. Vou voltar aqui. Vou lá em doutrina. Mando pesquisar. E vou substituir aqui, ó, por dirigente da congregação. Dirigente da congregação. Aí eu salvo. Bom, voltando aqui na programação. Ok. Culto de doutrina, dirigente da congregação e presbítero da área. Culto do PROAT, dirigente da congregação, obreiro da área. Culto de Santa Ceia, na matriz, veja que aqui tem uma diferença, né, entre a Santa Ceia geral e a Santa Ceia da matriz. Então, a Santa Ceia da matriz é o pastor local e todos os presbíteros. Então, vamos para a grade. Visualizar, ainda não, aqui em grade. Aqui eu vou visualizar como ficou a nossa grade. Então a nossa grade ficou assim. Na segunda-feira, no bebedouro, não tem nada. Na terça-feira é culto de doutrina, sendo que na primeira terça-feira do mês é a Santa Ceia. Todas as quartas, culto de oração e o culto de domingo, pregação. Em Boa Vista, ficou culto de oração na quarta-feira, culto de doutrina na sexta-feira, sendo que na terceira semana será, na terceira sexta-feira será a Santa Ceia. Jardim, então culto de doutrina na terça, oração na quarta, pregação no domingo.
A Santa Ceia ficou na última semana, que é a quarta semana do mês. Matriz, ficaram assim: culto de administrativo na primeira semana, na primeira quinta-feira, culto de doutrina na segunda, culto de Santa Ceia na terceira, culto de doutrina na quarta. Pronto, e aqui eu tenho um culto da mocidade no sábado e culto de pregação ao domingo, culto pro arte na quarta semana, no quarto domingo. E sítio dos Moreiras, quarta-feira oração, Santa Ceia ou doutrina na sexta-feira, sendo que na segunda semana é a Santa Ceia e pregação no domingo. Deixa eu só confirmar aqui na programação se eu coloquei o culto da mocidade. Culto da mocidade. Culto para a mocidade. Pronto, não coloquei. Então, o culto da mocidade, eu vou colocar aqui presbítero da área e obreiro da congregação, ou dirigente da congregação. Vou colocar aqui obreiro da congregação. E horário, culto à noite. Pronto, com isso aqui, agora a gente já tem condições de iniciar lá a escala, né? Venha para a escala, olha como é fácil. Aqui eu seleciono a data de início, a data de término e mando processar a lista. Ele já monta toda a lista, que são poucas congregações, mas temos aqui do dia 2 ao dia 3, dia 5, dia 7, que é o domingo. Aí eu preciso, para poder acessar e listar, eu preciso salvar, eu vou incluir essa informação. Aí agora eu posso, com duplo clique, trazer essa informação para a tela e assim eu posso emitir agora a lista de culto. Pronto, está aí a lista de culto. Como são poucas congregações, né, não tem, não chega a preencher o lado direito aqui, mas as escalas são por semana, por dia da semana, o horário, né, à noite, à tarde, à noite, manhã, tarde e noite. Pode ser feito programação de matutino, de culto de missões, ok? Círculo de oração e assim por diante. Aí vem os avisos, eu não coloquei os avisos, né? Mas vou mostrar aqui o local, né? Aqui eu preencho com os dados que eu quero que saia no aviso. Esse aviso aqui, ele sempre vai estar mudando cada semana e dois quadros aqui são os quadros fixos. O aviso de modo geral para atividades da igreja. Além de tirar a lista de culto por obreiros, né? A lista de culto de obreiros, eu posso também tirar a lista de culto por congregação, onde eu tenho a congregação, o horário e a escala. E também posso tirar a lista de frequência. Ah, eu não coloquei, mas eu vou aqui na congregação colocar alguns para a gente tirar essa frequência. Congregação, vou tirar aqui frequência de bebedouro. Eu falei bebedouro, cliquei em Boa Vista, mas vamos aqui, eu marquei frequência, bebedouro também. Marquei para emitir a frequência de culto. Jardim, marquei. Pronto, as duas, matriz e a outra não vão emitir. Então venho para cá, duplo clique aqui na lista que eu formei e vou tirar. Aí ele vai sair por congregação. Aí Bebedouro, Boa Vista, Jardim. Aí sai o nome do obreiro, né? A data que ele está escalado, o código do culto, o nome do obreiro e o local para ele digitar o número do cartão.
Com isso, nós concluímos a demonstração, onde nós fizemos toda a parte de estrutura, né? Preenchendo, emitindo, listando, emitindo a lista de culto por congregação. Vou colocar no vídeo aqui para facilitar. Onde eu tenho o cabeçalho, o nome da lista oficial, o código, as informações e a lista de culto. Pronto, deixa eu finalizar aqui. Com isso, finalizamos a nossa apresentação do sistema de lista de culto.